Boa noite a todos, amados irmãos, amadas irmãs de Uberaba e região, e também hoje à noite, de uma maneira muito especial, irmãos e irmãs da região de Ribeirão Preto. Muito bem-vindos, é uma alegria podermos estar juntos, para juntos desfrutarmos da palavra do Senhor, juntos nos prepararmos para a volta dele. Nós estamos vendo uma série de mensagens baseada nas epístolas aos Tessalonicenses, cujo tema é aguardando a vinda do Senhor. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ao escrever estas epístolas, ele mencionou muito sobre a volta do Senhor, falou muito sobre nós aguardarmos a volta do Senhor, estarmos preparados. E tudo que ele falou é algo muito prático. Não é uma doutrina, mas é um viver. E nós vimos que a igreja dos Tessalonicenses tinha uma característica, que é estar em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra a importância de nós estarmos conectados a Deus e encabeçados por Cristo. Quando nós estamos conectados a Deus e encabeçados por Cristo, em nós é gerado fé, amor e esperança. Mas de uma maneira prática. A fé se manifesta por meio de obras, o amor se manifesta por meio do labor e a esperança se manifesta por meio da perseverança. E pelo fato de nós estarmos em Deus e no Senhor Jesus, pelo fato de nós termos essa vida divina, essa vida em nós se manifesta e o nosso relacionamento é um relacionamento muito especial. E nós, na última vez, vimos sobre um relacionamento no qual nós manifestamos características de pai e mãe. Características de mãe quando fala qual ama que acaricia os próprios filhos, ter amor, ter carinho, ter cuidado para com os irmãos, ter labor e fadiga, isso está no capítulo 2, versículo 9, e também fala de estar pronto para dar a própria vida, isso está no versículo 8. Ele disse: prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Então, podemos ver que esse nosso viver, dentro do qual nós aguardamos a volta do Senhor, nós temos esse relacionamento com os irmãos. Nós nos preocupamos com os irmãos e cada um de nós tem uma porção que pode ser dada aos irmãos. E o que nós queremos dar não é somente a palavra, nós temos oportunidade de nós darmos a nossa vida. Não somente isso, não somente como mãe, mas também como pai. E no versículo 11 nós vimos: e sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Nós precisamos compreender que Paulo agiu como pai e que também nós devemos agir como pais. E quando fala de exortar, consolar e admoestar, de acordo com o original grego, exortar é parakaleo, significa chamar para perto, chamar para junto de si. Como que nós ajudamos os irmãos? Não é dando ordens, nós ajudamos os irmãos trazendo cada um deles para perto de nós,
para junto de nós. E aí nós consolamos ou encorajamos. Então nós trazemos para perto, encorajamos, consolamos, e aqui diz admoestamos. No grego é marturel, mártir, significa também testemunha. Nós trazemos para perto de nós, nós consolamos, encorajamos, dando testemunho daquilo que nós vimos e ouvimos. Isso é muito importante, porque nós podemos ver, não é uma coisa judicial, mas é algo orgânico. Ser como pai e mãe é algo extremamente orgânico. Isso só é possível se nós estamos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. E nós exortamos, consolamos e admoestamos para quê? Para que todos vivam por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Nós precisamos ver que nós somos um povo chamado para o seu reino e glória. E porque nós temos esse chamamento, nós precisamos ter um viver que manifeste isso. Isso quer dizer o quê? Durante o meu viver, eu manifesto algo. As pessoas, ao verem a minha vida, eles poderão dizer: aqui está uma pessoa que foi chamada para o reino de Deus e para a glória de Deus. Também nós vimos que Paulo, em suas epístolas, possui ainda 3 outras menções quando fala de modo digno. Efésios 4, versículo 1, quando diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui mostra que há um chamamento. E sabemos que Efésios 4, nos seus primeiros versículos, nos é revelado que esse chamamento é para o corpo. Então, o nosso serviço como pai e mãe é um serviço que vai produzir nos irmãos um viver de alguém que foi chamado para o reino de Deus e para a glória de Deus. Um viver que mostra que os irmãos foram chamados para o corpo de Cristo. E também em Filipenses 1, 27 diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui nos mostra que nós devemos viver de um modo digno do evangelho de Cristo. E esse evangelho produz algo, ele faz com que nós sejamos um no espírito e um na alma, de modo que nós podemos lutar juntos pela fé do evangelho. Então quer dizer que esse nosso cuidado como pai e mãe produz também esse tipo de viver, um viver que produz a unidade no espírito e na alma, de acordo com o poder do evangelho de Cristo. E em Colossenses 1:10, quando diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aqui nos mostra que devemos viver de modo digno do Senhor. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso viver manifesta que nós temos um Senhor. E pelo fato de termos esse Senhor, Ele é o Senhor de nossas vidas, e nós temos um viver para o seu inteiro agrado.
porque nós temos o Senhor, nós vivemos para o Senhor, para que o Senhor tenha alegria e também um viver que nos faz frutificar em toda boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus. Tudo isso é produzido. Por quê? Porque os servos de Deus estão em Deus, estão conectados a Deus e encabeçados por Cristo. Não somente isso. Nós vimos também no versículo 13, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Aqui nos mostra que os tessalonicenses receberam a palavra de Paulo e de seus cooperadores. Eles receberam palavras de homens, mas essas palavras são de Deus. E eles acolheram não como palavras de homens, eles acolheram como palavra de Deus. E essa palavra operou eficazmente neles. Nós sabemos que Deus usa homens para falar conosco. É claro, ele pode, por meio da intuição ou por meio da unção do Espírito, nos ensinar, mas essencialmente Deus fala conosco por meio de homens. Isso é muito importante. Nós vimos em Apocalipse 22, versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. É nessa porção de Apocalipse, nós vemos Deus revelado de uma maneira muito especial. Deus é chamado de Deus dos espíritos dos profetas. Olha só que coisa maravilhosa. Isso quer dizer que o nosso Deus é um Deus que usa o nosso espírito. É um Deus que unge o nosso espírito. É um Deus que inspira o nosso espírito para que nós falemos por ele. E é assim que a palavra de Deus alcança os homens, por meio dos profetas. E aqui diz que Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. Amado irmão, amada irmã, nesse final dos tempos, você tem um espírito e Deus quer usar você. Ele quer que você dê a sua porção. Nós estamos vendo que é muito importante, nesse final dos tempos, a função do corpo se manifestar. E é um momento em que nós devemos cuidar uns dos outros. Porque cada um de nós tem uma responsabilidade. Você é responsável por todos os seus irmãos. Eu sou responsável por você, você é responsável por mim. Esse é o coração que nós temos quando estamos em Deus e no Senhor Jesus. Em Deus é conexão, em Cristo é encabeçamento. E quando há encabeçamento, os membros cuidam uns dos outros. E a sua porção é importante para que eu entre no reino. A minha porção é importante para que você entre no reino. Deus deseja usar a cada um de nós. Então, nós temos nosso Senhor Deus, é o Deus dos espíritos
dos profetas. Deus é que inspira, Deus é que sopra sobre os seus profetas para que eles falem. E como esse falar vem do sopro de Deus, nós precisamos também estar no Espírito para receber. Quando eu estou no Espírito, eu recebo o falar dos irmãos. Porque eu não fico olhando para a carne, eu toco no Espírito do irmão que fala. Então, é muito importante nós também estarmos no Espírito. E agora, um ponto mais de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, a parte C, que diz: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia é a realidade da profecia, é a realidade da palavra de Deus que é falada a nós. E esse espírito da profecia, essa realidade, essa substância, tem como meta o testemunho de Jesus, a expressão de Deus. Então, todo falar de Deus é para produzir a expressão de Deus, é para produzir o testemunho de Jesus. Cristo é a expressão de Deus, e nós, a igreja, nós somos a expressão de Cristo. Então, nós somos a expressão de Deus em Cristo. Isso é produzido de que maneira? Por meio da profecia, por meio do falar de Deus. Lembre-se de uma coisa, amado irmão, amada irmã. Toda vez que nós recebemos a palavra, por um lado, nosso conhecimento aumenta. Mas por que é que Deus está falando conosco? Para que em nós a expressão de Cristo aumente. Lembre-se sempre disso. Todas as vezes que Deus fala conosco, é para que a expressão dele em nós seja manifestada. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, agora precisamos ver algo muito importante. Se a palavra de Deus visa produzir em nós a expressão de Cristo, quer dizer que a palavra de Deus em nós vai produzir algo que é semelhante. Os irmãos compreendem? Nunca teremos expressões contrárias. Nunca. Toda a nossa expressão, apesar de serem diferentes, resultam na manifestação de Cristo como um todo. Eu gosto muito de um exemplo que me falaram. Por exemplo, um casal tem filhos. Um parece com o pai, outro parece com a mãe. O que é interessante é o seguinte: os filhos, né, eles possuem diferentes expressões que vêm dos pais. Então, quanto mais filhos, quando você pegar a expressão de todos os filhos, maior será a expressão do pai, expressão mais completa. Isso quer dizer o quê? Que quando a palavra de Deus alcança você e a mim, gera uma expressão. E essas expressões são complementares. E quanto mais nós expressamos, mais a expressão total de Cristo pode ser vista. Então, amado irmão, amada irmã, a sua expressão é muito importante. O fato de você receber a palavra de Deus e a manifestação de Cristo ser vista em você é fundamental. É para isso que você recebeu a palavra.
Então, o que eu manifesto de Cristo complementa o que você manifesta de Cristo. Nós dois juntos manifestamos mais de Cristo do que se estivéssemos sozinhos. Então, vamos ver esse ponto que eu acho muito importante, principalmente agora no final dos tempos. No versículo 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Aqui nós podemos ver que Paulo diz: vós vos tornastes imitadores das igrejas de Deus. O que é ser imitador da igreja? Imitadores das igrejas de Deus. É simplesmente copiar uma maneira de viver, uma ação? Não. Isso quer dizer ter essa mesma expressão. Mas o que é interessante é que em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, nos é dito o seguinte: de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha só, em cada lugar um testemunho é gerado. As igrejas manifestam o testemunho de Jesus. Mas o que é interessante é o seguinte: cada lugar manifesta uma particularidade. E nessa, digamos, uma igreja, numa determinada porção, quando ela manifesta Cristo, ela se torna um modelo nesse aspecto para as demais igrejas. E essa igreja não tem uma determinada expressão que uma outra igreja tem. Então, essa igreja deve imitar essa outra igreja, aprender com essa outra igreja. Está vendo? Nós nos complementamos. Isso quer dizer o quê? Em alguns pontos, nós somos modelos. Em outros pontos, nós não somos modelos. Outros irmãos são modelos e nós devemos, então, imitar outros irmãos. Você sabe, a parte que você expressa Cristo, você é um modelo para mim. A parte que eu expresso Cristo, eu sou um modelo para você. Está vendo como a sua porção é importante? Como a porção de cada um de nós é importante? Por isso, todos nós devemos andar com temor diante do Senhor, tomando a palavra para que nós expressemos Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Está aqui é para expressar Cristo e não para expressar Adão ou o velho homem. De que maneira nós vamos aguardar a vinda do Senhor? Recebendo o falar de Deus. E esse falar de Deus, essa profecia, possui um espírito, possui um conteúdo, que gera, então, o testemunho de Jesus na nossa pessoa. Isso é algo que nós precisamos perceber. Amém? Bom, nós vamos agora para o versículo 17 e 18, os versículos 17 e 18. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas,
contudo, Satanás nos barrou o caminho. Aqui nos mostra a importância de nós estarmos juntos, para cuidarmos uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros a expressar Cristo. Mas Satanás sempre vai ir contra, sempre irá contra esse aspecto das nossas vidas. Aqui Paulo diz, ele não somente uma vez, mas 2 vezes quis ir até eles, mas Satanás nos barrou o caminho. Lembre-se de uma coisa, amado irmão, amada irmã, principalmente nesses tempos finais, nós precisamos viver na comunhão do corpo de Cristo. E Satanás vai tentar de tudo para impedir que você tenha comunhão com os irmãos, tenha comunhão com o corpo de Cristo. Satanás vai tentar barrar. É isso que a palavra nos mostra, é isso que a palavra nos diz. E olha só, daí continua nos versículos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha só, esperança, glória, coroa. E olha só, nossa glória, nossa alegria. Quem são? Os irmãos. Por quê? Porque nós somos o resultado do viver com os nossos irmãos. Isso é o que nós precisamos perceber, isso é o que nós precisamos ver. Você é o resultado do viver com os irmãos. E quanto mais nós temos comunhão, quanto mais nós cuidamos uns dos outros, quanto mais nós nos encorajamos mutuamente, mais da expressão de Cristo nós teremos. E maior será a nossa esperança, alegria ou coroa. Os irmãos, a nossa glória e nossa alegria. Ao olharmos para a igreja, devemos sentir o seguinte: o que a igreja hoje é resultado da minha participação. Essa é uma visão extremamente importante. Nós sabemos que hoje o nosso viver é para a edificação da igreja, é para a edificação do corpo de Cristo, não é? Eu gosto muito de dar uma olhadinha sempre no finalzinho da Bíblia, Apocalipse, os 2 últimos capítulos. Por quê? Porque lá nos é revelada a Nova Jerusalém. É uma cidade santa, edificada, cheio da glória de Deus. Sabe por que eu gosto de dar uma olhada? Porque eu hoje estou participando da edificação da Nova Jerusalém. Você também. Quando você olha para o final da Bíblia, você diz: eu tenho participação nisso, pelo meu viver diante do Senhor, pelo meu viver com o Senhor, pelo meu viver com os irmãos. A Nova Jerusalém está sendo edificada. O corpo de Cristo está sendo edificado. Não é maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs? Lembre-se, a sua porção é muito importante na igreja, principalmente agora que estamos falando bastante sobre uma rede de apacentamento.
A rede de apacentamento significa o quê? Que todos apacentam a todos. Mais adiante, em 1 Tessalonicenses, nos é mostrado isso. Isso no tempo oportuno nós veremos. Mas é o tempo de todos nós cuidarmos de todos. Tá certo? Eu devo sentir. Isso está logo no início, quando a Bíblia diz, a 1 Tessalonicenses diz, a igreja dos Tessalonicenses. A igreja não é somente de Deus, a igreja não é somente de Cristo, a igreja também é nossa, é minha, é sua. Nós compartilhamos nas primeiras mensagens o sentimento de que na vida da igreja eu não tenho somente irmãos, eu tenho os meus irmãos, minhas irmãs. Por isso eu sinto a responsabilidade por cada irmão e cada irmã. Eu sou responsável por você, você é responsável por mim. E nós precisamos realmente cuidar uns dos outros. Isso é fundamental para esses tempos finais. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, nos é dito, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Versículo 2, enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Aqui, Paulo diz, no versículo 1, não podendo suportar mais o cuidado por vós. Nós podemos ver que Paulo estava muito preocupado com os irmãos, porque ele tinha esse cuidado para com os irmãos. Nós estamos liberando aquela série de podcast. O tema agora é Até que todos cheguemos. Irmãos, nós vivemos a vida da igreja. Não é para simplesmente somente nós chegarmos, mas é para que todos cheguemos. Eu estou na vida da igreja. Não é porque eu somente queira que eu seja um vencedor. Estou vivendo a vida da igreja, porque eu quero que todos os irmãos e todas as irmãs sejam vencedores. Por que você está vivendo a vida da igreja, amado irmão, amada irmã? É para você sozinho ser um vencedor? Ou para que todos sejam vencedores? O sentimento nosso deve ser esse. Irmão, você deve falar para cada irmão, cada irmã, irmão, eu estou na vida da igreja, não somente para que eu me torne um vencedor, mas também para que você se torne um vencedor. Se depender de mim, eu vou dar tudo da minha vida para que você seja um vencedor. Esse é o coração de cuidado que devemos ter uns com os outros. Esse deve ser o nosso coração para com o Senhor e para com os irmãos. E você pode ver nesse período de pandemia, Deus está dando uma tremenda oportunidade para nós cuidarmos uns dos outros. Podemos orar pelos irmãos. Vocês não têm notado que muitas coisas têm acontecido? Para quê? Deus está nos levando, nos forçando a orar uns pelos outros, a cuidar uns dos outros. Por quê? Porque Ele quer arrebatar todos nós juntos. Paulo estava preocupado pelos Tessalonicenses, pelo cuidado com eles. E aqui ele diz, enviamos então o nosso irmão Timóteo. Eles preferiram ficar sozinhos em Atenas e diz, vocês vão cuidar dos irmãos. Timóteo era ministro de Deus.
um cooperador de Deus. Algumas traduções dizem cooperador de Deus, ministro de Deus, cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Amado irmão, amada irmã, Deus hoje está dando uma porção para cada um de nós. E a sua porção é importante para mim. A sua porção é para o benefício da minha fé. A minha porção é para o benefício da sua fé. Você deve me confirmar e eu devo confirmá-lo também. Você deve me exortar, eu também devo exortá-lo. Nós precisamos ser animados na fé. A versão da King James atualizada fala de fortalecer e animá-los na fé. Sabemos que hoje há tantos problemas. Há problemas de saúde, há problemas financeiros e há outros problemas de depressão por causa da questão do distanciamento social, essas coisas. Então, muitos irmãos e irmãs estão sofrendo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fortalecer e animar os irmãos na fé. E você tem uma porção importante nisso. Cada um de nós tem uma porção importante. Não despreze a sua porção. A sua porção é importante para o corpo. A igreja não é somente de Paulo. A igreja é dos uberabenses. A igreja é dos ribeirão-pretanos. É de cada um de nós. E nós somos responsáveis pelos irmãos. Claro, nós vamos ajudar os irmãos com o quê? Com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo, com a palavra que Deus fala com cada um de nós, com a experiência que Ele está dando para cada um de nós, como nós vimos quando falamos da função como pai. Exortar, consolar e admoestar significa trazer para perto de você, trazer para junto de você, para você encorajar e dar o testemunho do que viu e ouviu. É difícil nós nos aproximarmos dos irmãos, é difícil nós trazermos irmãos para o nosso lado. Isso todos nós podemos fazer. Nós podemos dar palavras de consolo, de encorajamento aos irmãos. Aqui ninguém está pedindo para você liberar uma mensagem, dar uma série de doutrinas. E também testemunhar do que você viu e ouviu. Todos nós podemos fazer isso. E se nós fizermos, nós todos cresceremos e juntos chegaremos lá. Não é importante? Não jogue fora a sua porção. Como que nós devemos aguardar a vinda do Senhor? Ali em Mateus 24 versículos, 45 em diante, falam do quê? Daquele servo fiel e prudente que alimenta o seu conservo. Você tem uma porção com que você pode alimentar os irmãos. A sua experiência, não é? O que você passou, o que você ganhou do Senhor, é algo tão importante. Não é o valor que nós damos, é o valor que Deus dá. E se Deus te deu uma experiência, lembre-se disso. Se Deus te deu alguma experiência, não é somente porque você necessita da experiência, é porque tem irmãos que precisam dessa experiência que você ganhou. Pense um pouco nas experiências que você já teve com o Senhor.
Pense aquilo que você já viu e ouviu do Senhor. Lembre-se, isso que você experimentou, isso que você viu e ouviu, tem um irmão necessitando neste momento. Por isso, dê a sua porção. E vamos dando as nossas porções até que o Senhor volte. Esse deve ser o nosso viver. Viver assim, aguardando a vinda do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos. Amém? Vamos para frente. Jesus é o Senhor. Amém.